Que Deus continue nos abençoando. Estamos aqui para levar ao ar mais uma programação, a Palavra Aberta. Na participação passada falamos sobre as 3 etapas da graça, a primeira parte. Creio que poderemos abordar esse assunto por alguns programas a mais, porque nós temos muito material. É muito extenso, como eu falava com o pastor Marcelo há pouco. Ele abarca a redenção, né? Estamos agradecidos por estar na vossa companhia, podermos ser os instrumentos que Deus está usando, como a outros companheiros que estão trabalhando em prol do bem-estar do povo de Deus. Saúdo o pastor Marcelo, com Deus abençoe, também os irmãos Amém. Geiel, irmão Ademilson e o irmão Henrique, que nos cooperam aqui, ajudando na transmissão, na execução e transmissão dessa programação. Eu gostaria que o pastor Marcelo tomasse esta primeira parte e pudesse explanar, porque eu gostei muito das palavras que há pouco ele falou comigo sobre essa questão das 3 etapas da graça. Muito profundo, muito necessário. Ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Como eu citei, não sei se os irmãos se lembram na transmissão passada, que a redenção, essas 3 etapas da graça, o irmão Brana diz que Deus trabalha, é perfeito em 3, e tudo que ele faz faz dentro da sua numerologia. 3 é o número de perfeição. E nós vemos 3 etapas da graça, 3 puxada, 3 sinais na vida de Moisés, 3 sinais na vida do irmão Branas, 3 puxada. E nós vemos justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e novo nascimento, que é o filho sendo adotado para falar no lugar do pai. Então Deus abençoe, pastor Marcelo, está com a palavra e explana-nos essa primeira parte, trazendo-nos essas pepitas para os nossos irmãos que estarão acompanhando esta programação. Amém. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos e ouvintes que estão nos acompanhando neste nosso programa, A Palavra Aberta. Visto, conforme diz o pastor Ney, estamos tratando do assunto as 3 etapas da graça. Amados irmãos, nós cremos que é um assunto muito profundo, muito sobrenatural e importantíssimo da igreja, dos nossos irmãos que nos acompanham, saber disso. Porque as 3 etapas da graça, ela é a revelação da redenção do homem. Ela revela a maneira em que o homem será redimido, ou seja, é a redenção de um estado caído ao estado original. E essa redenção, ela é dividida em partes. A primeira parte é a justificação, a segunda parte, a santificação, e a terceira parte, o batismo do Espírito Santo. Após se cumprir na vida de um homem, de uma mulher, essa terceira parte, o batismo do Espírito Santo, vem a manifestação dos dons, o posicionamento de filho, para falar no lugar do Pai, ou seja, manifestar o Deus da glória, e então vem o arrebatamento, a transformação de corpos. Nós vemos este mistério dentro do livro de Ruth, estas etapas, porque o livro de Ruth é o mistério da redenção da igreja. Quando Noemi decide regressar para Belém de Judá, das terras de Moabe, e Ruth, uma moabita, decide em segui-la para Belém de Judá, quando Ruth decidiu, era justificação.
quando Ruth trabalhou nos campos de Boaz respingando, era a santificação. Ela estava trabalhando pela tua salvação. Após Ruth trabalhar, que é a santificação, Ruth descansou, que representa o batismo do Espírito Santo. Qual é o descanso para nossas almas? Então, após Ruth ser descansada, ela foi recompensada. Era o casamento com Boaz. Então, após o casamento, ela recebe a semente, a adoção, falar no lugar do pai, manifestar o Deus da glória. E nós vemos este mistério também na vida de Abraão, o qual quero tomar aqui nesse dia, com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão por eleição, quando a palavra de Deus chamou Abraão para uma total separação de toda incredulidade, ali era Abraão recebendo a justificação. Em Gênesis capítulo 15, era a santificação na vida de Abraão. Ele estava confirmando o pacto com o derramamento de sangue. Gênesis 17, ele recebe o batismo do Espírito Santo, quando o Deus Todo-Poderoso vem como El Shaddai. Então em Gênesis 18 ele recebe um corpo transformado. Então é o quadro que a igreja tem que passar também. Eu quero ler aqui Gálatas capítulo 3, verso 16. A Bíblia diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ou descendência, algumas traduções bíblicas. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então a descendência real de Abraão é Cristo. Quando o profeta desta era estava pregando a mensagem, Abraão e a sua semente, depois dele, Deus através de seu profeta estava nos mostrando que da maneira que Deus tratou com Abraão, Deus trataria com a semente de Abraão que viria após ele. Então Paulo está dizendo que a semente real de Abraão é Cristo. Então da maneira que Deus tratou com Abraão, Deus trataria com Cristo. Mas aonde que a igreja, o povo de Deus, entra nessa promessa? Neste mesmo capítulo, mais adiante, no verso 29, o apóstolo Paulo diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então se nós estamos em Cristo, somos contados como descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Então, isso significa que nós vamos passar por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, manifestação dos dons do Espírito Santo, posicionamento de filho, que é falar no lugar do pai, e então em seguida vem o arrebatamento, a transformação de corpos. Veja, as 3 etapas na vida da igreja. Quero também compartilhar aqui um parágrafo, mensagem a Abraão e sua semente, depois dele, parágrafo 177, o profeta diz assim, não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão de ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformados de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão, seu corpo teve de ser transformado para receber o filho prometido, depois de ter sido justificado, santificado, cheio com o Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou Deus da glória no meio dele, e então seu corpo foi transformado para receber o filho prometido. Então é muito mais profundo do que nós pensamos, as 3 etapas da graça. Aí no 178, bem, agora ele vai falar de nós. A igreja tem passado
por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados. Quando se cumprir essa parte, dons manifestados, vai se cumprir na igreja, Salmo 1:3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Esta árvore é Cristo. De quem Davi estava falando? De uma árvore noiva que Deus levantaria. Dizendo que essa árvore noiva, essa igreja, seria como o noivo que é Cristo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, plural, de águas. A tradução correta é água, singular. E dará o seu fruto na estação própria. O que significa ribeiros? Os 9 dons do Espírito Santo e os 9 frutos do Espírito Santo. E água é a fonte da qual a raiz está sugando a vida. Esta água é o Espírito Santo. Então, depois que a igreja passa por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, que é o novo nascimento, a vida vindo para dentro da igreja, então a vida fará com que ela manifeste os 9 dons espirituais e os 9 frutos do Espírito Santo. Então, em seguida, e agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes dele partir como promessa. Isso é São João 14:12. E qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isto, ou ele nunca receberia o filho. Então, antes de nós sermos arrebatados, antes de herdarmos a promessa de ter um novo corpo, primeiro nós passamos por justificação, que é pela fé na palavra, santificação, que é a palavra nos separando, e o batismo do Espírito Santo, que o Mombrana diz que é o novo nascimento. Então, após recebermos isso, manifestaremos os dons do Espírito Santo, os 9 frutos do Espírito Santo, seremos posicionados como filho, recebendo a adoção, para que então manifestemos o Deus da glória, para que se cumpra São João 14:12, e então vem o rapto. Então nós vemos este mistério das 3 etapas da graça, em tipos e sombras na igreja. Não é verdade, pastor Ney? Aí quero também aqui passar a palavra ao pastor Ney. Deus abençoe a todos. Amém, amém. É um assunto bastante extenso, né? Se os irmãos se recordam, nós citemos esta mensagem, as 3 etapas da graça, os 3 processos que a terra passa. Falamos sobre nós sermos terra, corpo, né? A parte exterior, a parte interior, espírito, e a parte mais inferior é alma. E o irmão Brana diz que a terra passa pelo mesmo processo que o cristão. E nós ouvimos nas palavras do pastor Marcelo, quão extenso é o processo das 3 etapas da graça. Ela trata com o mundo, com o planeta Terra, com a Terra, da qual o nosso corpo, 16 elementos, é formado. Ela trata com os salvos comum, ela trata com o natural, ela trata com as pessoas que vão ter sua salvação por um copo d'água e assim por diante. Ela trata com as virgens nécia, ela trata já com um grupo mais diferenciado dentro do cristianismo, da humanidade, e ela trata, dentro do 3º estágio, ela trata com a noiva. E se nós observar, pastor Marcelo, há uma citação, eu citei na programação passada, o irmão Brana disse que a pessoa pode ser justificada no corpo, santificada no espírito e ter um demônio na alma. Sim. Ela pode ter o Espírito Santo e ainda estar perdida. Verdade. E então nós entendemos que tem uma classe de pessoa da qual Davi mencionou, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado, que tem uma classe de gente
o irmão Branham diz, se der eu vou citar aqui, ele diz que ela é justificada, e a palavra justificado, quer dizer como se ele nunca houvesse pecado. Então, só nesse processo de justificação, o eleito, a noiva, o eleito, predestinado, pré-ordenado, ele já está, ele passa por todo o processo, mas só justificado ele já está pronto. Por isso que Jesus menciona lá na leitura da ceia, do lava-pés, de São João 13, ele diz, aquele que está lavado. Então, existe uma classe de pessoas que eu digo assim, o eleito já vem pronto, né? A noiva ela já vem pronta já. Ela já vem pronta. Ele só faz um processo com ele aqui, mas na verdade ele já é salvo, ele não se perde, ele é eleito, ele passa por justificação, mas ele não corre o risco de se perder como o outro pode ainda se perder. O irmão Branham diz que milhões estão parados em justificação e outros milhares em santificação. Aí ele nos adverte a prosseguirmos até o batismo do Espírito Santo, e nós sabemos que para o eleito, para a noiva, o predestinado, ele vai ao novo nascimento ainda, que está no quadro, no estágio do batismo do Espírito Santo. O irmão Branham diz em várias mensagens que o batismo do Espírito Santo é o novo nascimento. Mas nós entendemos que o novo nascimento, mais abertamente para o eleito, é a abertura da palavra, é a revelação dos trovões. Quando a palavra é aberta, ela revela essa classe, essa qualidade de pessoas que são tão eternos quanto Deus é eterno. Esse qual já veio pronto. Verdade. Esse que já é justificado, que Davi disse, bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Tem um que erra, e ele tem lugar de arrependimento, ele tem lugar de perdão, de redenção, ele é justificado, ele purga suas falhas na carne, mas ele é apagado toda a sentença contra ele. Mas tem outro que malemar erra, vamos dizer assim, e ele é removido. Ele não há lugar para ele, como Judas, né? Como Caim. Então nós vemos aqui nas 3 etapas da graça que a terra passou pelo dilúvio, sob justificação, Noé, dilúvio. A terra, Deus estava trabalhando com a terra para cristianizar a terra, para que ela possa ser purificada, justificada, santificada, batizada com o Espírito Santo, purificada no fogo, para que ela possa ser a morada dos santos, a habitação dos santos, dos eleitos. E assim como nós temos que passar por justificação, santificação e batismo do Espírito Santo para sermos a morada de Deus, o tabernáculo vivente do Deus vivente, a terra também, porque ela será a morada, né, habitada pelos redimidos. Então ela passou sobre justificação sobre Noé, o mesmo que o irmão Branham fala sobre Israel e a peregrinação do Egito à terra prometida, a Canaã. Eles foram justificados na nuvem e no mar, eles foram santificados no deserto, e eles foram introduzidos na terra sob o ministério do Filho do Homem. Após serem circuncidados pela segunda vez, aquela geração que nasceu no deserto, eles foram justificados, santificados, eles foram circuncidados em Josué 3, e eles foram estabelecidos na terra sob o ministério de Josué, que é um tipo do Espírito Santo, o ministério do Filho do Homem, Deus encarnado, que era o sucessor de Moisés. Veja, manifestando o terceiro sinal diante do povo, porque nós vemos que a Moisés foi dado 2 sinais, mas não é só 2, são 3 sinais. 2 sinais eram visíveis, o povo podia notar, era o sinal na mão, que é um tipo da justificação, para o corpo, para a carne, para o homem exterior, o segundo sinal, que era a vara, que fala do Espírito, que era a santificação, para o segundo estágio do homem, que era o seu estágio espírito, e o batismo do Espírito Santo, a terra prometida, que é o Espírito Santo para nós, que é nos posicionando na herança, aonde nós podemos, como citou o pastor Marcelo, receber todas essas promessas na nossa vida, manifestar o poder de um filho posicionado, adotado, num casamento para se reproduzir. Então nós vemos que as 3 etapas da graça, ela está ligada à redenção, porque é Deus nos tirando de e nos introduzindo em. Tira-nos do Egito, do mundo
do sistema do pecado, do corpo do pecado, porque Paulo diz: quem me livrará deste corpo do pecado? Então, Paulo era um eleito, um predestinado, e vê que Paulo passou por todo aquele propósito, aqueles estágios, como o pastor Marcelo bem citou, Ruth, né? Os 4 estágios na vida de Ruth. Nós vemos isso na vida de Moisés, nós vemos isso na vida de José, nós vemos isso na vida de Abraão, né? As 3 etapas da graça. Nós vemos Abraão posicionado, Abraão tendo um filho, a promessa se cumprindo, e como o Mombrana citou Hebreus 4, no seu descanso, que é o batismo do Espírito Santo, que é o 3º estágio, né? Das 3 etapas da graça. E nós vemos o novo nascimento, que é Cristo abrindo a palavra e nos identificando na redenção. A abertura da palavra é Deus mostrando exatamente quem nós somos. Isto é muito sublime, irmãos. Então nós vemos isso na vida do profeta, irmão Branham, nosso profeta, que ele teve essas 3 etapas na sua vida. No seu ministério, ele foi o anjo de Deus comissionado a pregar esses mistérios para nós, para nos estabelecer na promessa, na herança. E nós vemos, eu quero ler aqui, só para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler, falando sobre justificação, justificado, o irmão Branham diz: é como se você nunca houvesse pecado, como se você nunca pecou. A união invisível da noiva de Cristo, 213, essa é a minha mensagem para a igreja. Agora, segundo vocês, enquanto nós vamos, no minuto, veja, se estás parado na palavra de Deus e com a palavra de Deus, cada amém, cada título, onde estás parado, eu estou tratando de lhes dizer: saiam dessas vargens e saiam aqui fora no trigo, onde você pode amadurecer diante do sol. Ouço a vinda da cega. Você está de pé, completamente justificado. Você está de pé, completamente justificado. Como se, em primeiro lugar, nunca houvesse feito isso. Como se você nunca houvesse tido um passado sombrio, falhas, erros. Como um eleito, quando você vem a Cristo, como um predestinado, veja, não só um crente, não só um salvo, mas um cristão, porque eu creio que nós estamos tratando nessa 3ª etapa. Agora nós já passamos sobre justificação, sobre Lutero, santificação, sobre Wesley, a restauração dos dons pentecostais. Agora nós estamos, como disse o irmão Branham, na esquina da rua Aleluia. Nós estamos mais no topo da pirâmide agora. Amém. Veja, recebendo o sol do amadurecimento para a fé de rapto, recebendo ensinamentos que transformarão os nossos corpos, mudarão-nos de dimensão e nos levarão no arrebatamento. Então, irmãos, ele diz assim, veja, aleluia, falar acerca do dia da ação de graça, me sinto muito bem, eu estou mais agradecido por isso do que qualquer outra coisa que eu conheça. Vocês são a noiva pura e virtuosa, sem pecado. Por quê? Você foi justificado. Não apenas uma justificação, veja, de uma obra temporária, provisória, mas uma justificação, um passado, uma vida de condenação apagada, todo o pecado e culpa removido, e você é perfeito diante de Deus. Ouça isso: vocês são a noiva pura e virtuosa, sem pecado, do Filho de Deus vivente. Cada homem e mulher que é nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue de Jesus Cristo, e que crê em cada palavra de Deus, está como se, em primeiro lugar, nunca houvesse pecado. Amém. Por isso que Paulo diz: sendo, pois, Romanos 5:1, justificados, pela fé temos paz, e só o Espírito Santo pode dar paz ao coração. Ainda sobre justificação, Israel e a igreja, 153, agora observe, eleição em Abraão. Ouça isso, irmão, finalizando, fechando com a palavra do pastor Marcelo. Olha o que o irmão Branham diz assim, agora observe, eleição em Abraão. Os 4 estágios, nos 3 estágios, o 4º está ligado ao 3º, que é a adoção, e falando no lugar, e mudança de corpo, fé de rapto, e gerando um filho.
como Ruth e assim por diante. Eleição em Abraão, justificação em Isaac, graça em Jacó, perfeição em José. As 3 etapas da graça completa de Abraão a José. Amém. Perfeitamente com o que o pastor Marcelo falou. Abraão um tipo da fé, Isaac um tipo do amor, representa Abraão fé, Isaac amor, Jacó graça, José perfeição. As 3 etapas da graça ali, e nós vemos o quadro perfeito de redenção na vida desses homens. Amém. Esteja conosco na próxima programação. Foi uma honra, uma satisfação imensa, pastor Marcelo. Amém. E os nossos irmãos que conosco participam aqui, que somam conosco na Amém. divulgação levando ao ar esse programa. Amém. Esteja conosco na próxima programação. Deus abençoe. Pastor Marcelo, muito obrigado por essas Amém. palavras tão precisas e nobres. Amém. E que possa alcançar terras boas, porque eu creio, Amém. pastor Marcelo, que nós não estamos mais Verdade. alcançando pedregais, não estamos alcançando a beira da estrada, nós estamos agora nesse terceiro estágio, alcançando terra boa. Amém. Lembra da parábola da semeador, da semente? Uma caiu em pedregais, outra entre os espinhos, outra na beira da estrada, mas uma caiu em terra boa. Eu creio que é o estágio que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo, Amém. a palavra que vocês estão recebendo. Shalom. Amém.